Salve, salve galera do canal, tudo bem com vocês? Vamos aqui começar mais um vídeo sobre Dart, só que agora nós vamos sair do Dartpad, porque nós temos algumas limitações executando nossos programas dentro dessa plataforma, vamos dizer assim. Uma delas é não podermos interagir com o usuário, ou seja, permitir que o usuário nos dê alguma informação. Um exemplo clássico, qual a sua idade? A gente não consegue obter esse dado do usuário utilizando o Dartpad. Então, para isso, nós vamos fazer uso de aplicativos, de projetos criados para execução em console. Em console é aquela telinha, digamos, preta do terminal do computador, onde a gente executa determinadas instruções dele. Para que nós possamos fazer isso, implementar programas dessa maneira, nós precisamos ter o SDK do Dart em nossa máquina. SDK é um kit de desenvolvimento que qualquer linguagem que você for trabalhar vai oferecer, tá bom? E nós precisamos ter ele em nossa máquina local. Então vamos verificar como nós podemos obter esse SDK e instalá-lo em nossa máquina. Eu sei que ainda é cedo, que você não viu o vídeo ainda, mas para me garantir, caso você goste do vídeo, você curte ele, quem sabe até se inscreve no canal. Ou ainda, se você tiver um amigo ou uma amiga que seja da área de desenvolvimento, que você acredita que possa gostar desse vídeo, que ele possa ser útil para ele ou para ela, você compartilha? Vai lá, curte esse vídeo, toca no sininho, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. E se você tiver alguma dúvida, tiver algum assunto que queira que seja abordado aqui no Vamos Flutear, vai lá, me segue no Instagram. Manda uma mensagem para mim, eu vou ter o maior prazer de te responder, ou quem sabe até criar um vídeo com a sua dúvida, com a sua demanda. Agora sim, vamos pro vídeo. Bora lá! Vamos fazer de uma maneira que nós já temos de acessar a instalação do SDK, que é pelo Dartpad. Verifique aqui que nós temos um Install SDK. Vamos clicar nele. Veja que ele nos trouxe diretamente para a página de Get Start, onde tudo começa para termos acesso ao SDK. Eu não vou detalhar muito esse processo, ok? Porque existe aqui nesse site várias dicas que basta uma leitura mais atenta. Mas os passos principais eu vou demonstrar aqui para que você consiga instalar o SDK em sua máquina. Rolando um pouco aqui a tela, nós temos as dicas de instalação oferecidas para cada plataforma. Temos o Windows, Linux e para o Mac. Eu estou utilizando o Windows aqui, então o meu exemplo será em base em Windows. Se você for instalar em outra plataforma, aí você dá uma lida nos passos exigidos para cada plataforma, ok? Bom, então no Windows ele diz o seguinte: pressione o Windows R para acessar a janela de execução, o Run. Então vamos lá, tecla Windows R. Ele exibe a janela de execução de alguma instrução, de algum aplicativo, e a gente digita CMD e depois ele fala, pressione Ctrl Shift Enter. Se eu digitar só Enter, ele vai executar essa instrução com privilégios para um usuário normal. Só que como eu vou instalar algum aplicativo por meio desse terminal que será aberto, ele recomenda que a gente pressione Ctrl Shift Enter, que daí ele abre esse terminal, que você já vai ver qual é, com privilégios de administrador. Então vou pressionar Ctrl Shift Enter e eu tenho aqui a minha tela de terminal habilitada. Na sequência, ele diz o seguinte: para instalar o Dart SDK, nós vamos fazer uso de uma ferramenta chamada Chocolate. Estou falando em português, tá? Então, eu vou ter aqui um Choco, de acordo com o que ele diz ali, Install Dart SDK. Enter, e ele vai instalar para mim. Então, aqui, quando ele pergunta isso, você pergunta se ele está perguntando se quer instalar o script ou não. Você vai dizer que yes, o Y para sim, e o A de all para tudo. Eu já tenho o Dart instalado em meu equipamento, então eu não vou prosseguir com essa instalação. Verifique aqui a versão do Dart que ele vai instalar, está bem? Durante o período de gravação desse vídeo é a 2.18.7.
Caso você não tenha o chocolate instalado na sua máquina, você vai no Google, digita aqui o nome dele, clica no link específico para ele, vem no Get Started, a parte de subscrever no newsletter dele é optativa, e você vem aqui no processo de instalação, segue o processo de instalação normal, não vai ter problema algum quanto a isso. Beleza? Após o processo de instalação, para verificarmos se tudo deu certo, a gente pode digitar no terminal Dart -version para exibir a versão dele. Aqui, tudo certo, está funcionando, tá bom? Se você optar por instalar o Dart de outra maneira, aí você precisa verificar a fonte que você seguiu para ter esse processo bem sucedido. Agora nós vamos trabalhar a instalação de uma ferramenta que nós vamos utilizar em nosso equipamento para o desenvolvimento de nossos programas. E a que eu recomendo e que tem sido adotada bastante pela comunidade até o momento desse vídeo é o Visual Studio Code. Presta atenção, não confunda Visual Studio com Visual Studio Code. São duas ferramentas diferentes, ok? Então, eu fui no Google, digitei Visual Studio Code, ele exibiu aqui o link, acesso ele e ele já mostra aqui a opção de download. Aí é o processo básico, você faz o download do Visual Studio, executa o arquivo que foi baixado e procede com a instalação. Bom, eu vou acessar agora o Visual Studio Code. Para abrir o Visual Studio, depois do processo de instalação, eu pedi para ele ter um acesso na área de trabalho e depois eu executei e fixei ele aqui na minha barra de tarefas. Você pode seguir o padrão que você tem em seu equipamento. Vou clicar aqui com o botão direito e vou abrir uma nova janela. Muito bem, eu tenho o Visual Studio para mim pronto para o uso. Só que eu preciso sugerir para você, eu quero sugerir para você, a instalação de alguns complementos que vão deixar o nosso desenvolvimento melhor. Esses complementos no Visual Studio Code são chamados de extensões. Então eu tenho essas extensões disponibilizadas em um marketplace, que é o nome dado para um repositório dessas extensões pelo Visual Studio Code. Esse é o desenho onde eu acesso essas extensões. Clico aqui e ele abre uma janela para eu poder pesquisar. Então, a primeira que nós vamos fazer, a pesquisa, é Dart. Ele mostra aqui, ó, Dart. Como eu já tenho ela instalada, não aparece aqui o botão de install. Mas para você, com certeza vai aparecer, se você ainda não fez isso, basta clicar nele. Uma outra extensão que eu acho legal instalar é uma para trabalhar com cores nos delimitadores de bloco. Então temos aqui, eu usava bastante a Brackets, mas ela está descontinuada. Então eu vou pegar aqui esse Bracket Pair. No meu caso eu não tenho instalado, eu vou clicar aqui para instalar, até para você ver o processo como é simples de instalação de extensão. Pronto, já está disponibilizada para a gente. Uma outra extensão que a comunidade usa é o Drácula. É um gerenciador de tema escuro, da Dark Theme, para a gente poder desenvolver, tá? O meu Visual Studio Code já está praticamente no Dark Theme, então fica a teu critério instalar ou não. Eu vou aqui optar por instalar. Aí ele diz aqui, nessa janelinha, qual o tema que a gente vai escolher para poder implementar nosso código. Fica a teu critério. Verifica que o meu já está por padrão, o Dark Current. Então não vou mudar. Pressiono ESC, ele fecha. E o último que eu vou instalar nesse momento é o chamado de Lens. Ele destaca erros de sintaxe que certamente não passarão pelo compilador e nos ajuda a identificar e corrigir. Então eu clico aqui nele e clico no Install. Nós vamos ver todas essas extensões em uso, tá bom? Prontinho, já está instalado, já temos as nossas extensões instaladas. Vamos agora para a criação de nosso primeiro código. De início, eu vou optar por fechar o Visual Studio Code, tá bom? Eu abri aqui o meu Windows Explorer, vou em Documentos, eu vou fazer isso tudo dentro do meu repositório do GitHub, tá bom? Venho aqui em GitHub,
eu vou criar aqui dentro desse meu GitHub uma pasta e vou chamá-la de Vamos Flutear. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma outra pasta chamada Hello World Console. Agora, eu quero abrir o meu Visual Studio Code tendo essa pasta como base. Então, eu venho nessa área em branco e clico com o botão direito e escolho a opção Abrir como Code. Ele, quando instalou, ele já disponibilizou isso para mim. Aqui está. Eu vou criar um arquivo, tá bom? Para o nosso primeiro aplicativo. New File, ele já traz aqui. Se essa opção não aparecer para você, não tem problema. Você pode vir aqui no menu New e escolher New File. Aí eu vou dar um nome para esse arquivo, vou chamá-lo de hello_world.dart. Ele só pede a confirmação de onde vai gravar e pronto, o arquivo está gravado. Então vamos digitar aqui o exemplo que nós temos lá do Dartpad. Veja aqui o Dartpad. Eu vou criar um novo, tá? New Pad, Dart, e ele me traz aquele exemplo padrão. Eu vou selecionar todo ele, copiar, volto para o meu Visual Studio Code e colo aqui esse código. Veja, o código está colado. E a princípio não deu nenhum erro. Verifique aqui que nós temos cores diferentes para cada bloco. Os blocos, você lembra, são delimitados por chaves. Eu preciso agora de um processo chamado de compilação. O Dartpad fez isso para a gente de maneira transparente. Esse processo de compilação vai pegar esse código, que é conhecido como código-fonte, que nós criamos, e vai transformá-lo em um código, vamos dizer assim, em linguagem de máquina, que o computador vai entender. E para eu fazer isso, da maneira que nós estamos utilizando para executar esse aplicativo no console, nós vamos abrir um terminal, igualzinho àquele que nós abrimos para fazer a instalação do SDK. Só que aqui eu venho aqui no menu Terminal e escolho New Terminal. Verifique que ele tem um atalho, Ctrl Shift e apóstrofe. Eu venho aqui, abro esse terminal. Ele abriu esse terminal aqui embaixo. Eu vou ocultar aqui essa janela, vou deixar o código mais visível, vou aumentar aqui um pouquinho o terminal e vou então fazer a execução desse código, que vai ser Dart compile. Vou dizer que para um executável, e agora eu preciso dizer qual arquivo ele deve compilar. Eu vou digitar aqui o H do Hello World e pressionar Tab. Veja que ele já identificou para mim o arquivo que eu tenho no local em que eu estou em relação à estrutura de arquivos. Ele colocou o ponto e a barra invertida antes para dizer que é a pasta atual, tá bom? E aí agora eu pressiono Enter. Ele pode demorar um pouquinho, é coisa rápida. Ele dá a informação que está compilando, fazendo uso do NuSafety. Nós vamos verificar isso adiante. E ele diz que ele gerou o arquivo chamado helloworld.exe. Então eu vou digitar aqui Clear, que é para limpar essa tela do terminal. E vou digitar o nome do arquivo gerado para ver sua execução. Então eu vou digitar aqui o H e ele mostra o helloworld.dart. Não é esse que eu quero executar. Eu quero executar o .exe. Então eu pressionei Tab novamente. E agora eu pressiono Enter. E pronto. Nós temos o aplicativo aqui em executado, né? O programa foi executado e mostrou o resultado gerado por ele. Então nós já sabemos criar um arquivo, compilar esse arquivo e executar ele no nosso terminal. O que nós precisamos agora é da possibilidade de interagir com o usuário por meio da console. E nós vamos fazer isso. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, quiser que eu trabalhe algum conteúdo específico aqui no canal, aproveita, me segue lá no Instagram, manda uma mensagem para mim e eu terei a maior satisfação em lhe responder e, quem sabe, trazer para o canal essa sua dúvida, essa sua sugestão, essa sua necessidade. Se
Se você gostou desse vídeo e acha que algum amigo ou alguma amiga pode também gostar e ser útil a eles, compartilhe, divulgue. É importante para mim essa tua atitude. Aproveita e também se inscreva no canal.